Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Abra a sua Bíblia na carta de Judas. Na carta de Judas. Abra a sua Bíblia na carta de Judas. Ok? Encontrou? Glória a Deus. Se você encontrou, então vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos meditar em toda a carta, mas é óbvio que não é possível fazer isso hoje. Vamos ler primeiramente a saudação, versículos 1 e 2. A saudação da carta de Judas encontra-se nos versículos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Eita, guardados em... Você só está guardado em Jesus. Já começa sendo edificado pela palavra, né? Guardados em Jesus. Eu não sou guardado em nenhum outro. Eu sou guardado em Jesus. Misericórdia, paz, amor vos sejam multiplicados. Que seja a nossa saudação para você. Tá bom? Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Versículo 3. Está escrito: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, de uma vez por todas, que foi entregue aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissolução, os quais, desde há muito, estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos ficar por aqui. Primeiro, vamos dar uma introdução no que diz esta carta breve do irmão Judas. É uma carta, nesse início ele dá aqui a saudação. Ele está dizendo, quem escreve a carta faz uma oração para os seus leitores. Então é uma carta que ele pede a graça de Deus. Nesse primeiro momento, Judas está denunciando, desse capítulo, claro, só tem um capítulo, dos versículos 3 a 16, ele faz aqui denúncias aos falsos mestres, pessoas que não temem a Deus e rejeitam a Jesus Cristo. Com exemplos do Antigo Testamento, aqui Judas mostra como Deus condena e castiga os que não creem e se revoltam contra Deus. Esse trecho é bastante parecido com 1 e 2 Pedro 2, de 1 a 22. Então vamos repetir os versículos 3 e 4 que nós lemos aqui, para você ver a importância que já era dada lá nesse período, a conservação da fé, a defesa do Evangelho, e você estar preparado para defender em conformidade com a palavra o Evangelho, com firmeza, com veemência, se possível dar a sua vida para permanecer a fé bíblica, a palavra da verdade. Meus queridos amados, amigos, irmãos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Estava fazendo isso, falar sobre a salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. O que nós estamos entendendo logo nesse primeiro versículo, depois da saudação, versículo número 3. Versículo número 3. O que nós estamos compreendendo? Os fiéis em Cristo têm o solene encargo de batalhar pela fé. Ele estava iniciando a sua carta procurando escrever com empenho, diligência, perseverança, coragem acerca da salvação em comum, ou seja, animar uns aos outros, salvação em Jesus, só que
tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos, ou seja, encorajar-vos a batalhar, a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé nos foi dada. E aqui ele está encorajando, exortando a que os santos, aos que foi dado a palavra de Deus, aos fiéis em Cristo Jesus, tenham o encargo de batalhar pela fé que Deus entregou aos apóstolos e que entregou também aos santos, ou seja, os salvos, os remidos pelo sangue de Jesus. A fé aqui significa o evangelho proclamado por Jesus e pelos apóstolos, e a verdade estabelecida e inalterável, imutável, inquestionável, comunicada pelo Espírito Santo, incorporada no Novo Testamento. Então a fé é mais do que a verdade objetiva. Ela é um modo de vida a ser vivido em amor, em pureza. É um reino que se manifesta com poder para continuarmos nesta batalha. Sabe o que é batalhar? Sabe o significado da palavra batalhar? É a luta que o crente fiel, que o crente em Jesus deve travar na defesa da fé. Então você precisa trabalhar, batalhar, bater de frente, confrontar, refutar, resistir pela fé que uma vez te foi dada. O que significa, pastor? É contender, estar sob muita pressão, travar luta. Devemos esforçar-nos ao máximo na defesa da palavra de Deus e da fé segundo o Novo Testamento, mesmo se isso nos for custoso e agonizante, angustiante, lágrimas. Devemos negar-nos a nós mesmos e, se necessário for, sofrer o martírio em prol do Evangelho, o Evangelho de Jesus, o Evangelho dos apóstolos. Saiamos do comodismo, vamos enfrentar, colocar em punho a espada, que é a espada da palavra do Espírito Santo de Deus. Porque está crescendo o fermento, porque está crescendo a heresia, porque está crescendo os falsos, porque os verdadeiros estão se acovardando. E se estão se acovardando, estão deixando de ser verdadeiros e triunfantes. Toma posição contra aqueles que se dizem que são e não são. Se estão negando a palavra de Deus, não são, irmãos. São inimigos da cruz. Estão dentro da igreja visível, mas negam a autoridade da palavra de Deus. Negam a autoridade da palavra de Deus. Distorcem a fé original anunciada por Cristo e pelos apóstolos. Significa também pregar essa fé com verdade redentora. E nós precisamos estar dentro de uma congregação, dentro de uma igreja que luta pelo Evangelho, que briga pelo Evangelho, que dá a vida pelo Evangelho. Nós não podemos jamais ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro, vendo a heresia sendo dissimulada, a heresia avançando, a gente não se posiciona, não levanta a cabeça, não levanta o braço, não se pronuncia. Ah, mas eu não gosto de confusão não, pastor. Eu sou da paz. Eu sou da paz. Jesus é da paz, é o príncipe da paz. Ele deu uma saraivada lá no templo, porque estavam fazendo coisas terríveis. Paulo é da paz. Paulo é da paz, mas chamou um outro de filho do diabo, entregou a Satanás, ele excluiu. Paulo mandou que alguns dos Gálatas, vocês querem circuncidar? Então castrem-se. Quando ele fala mutilar, então se mutile, o que o original é castrem-se. Vocês querem cometer heresia? Então castrem-se logo. É o que diz lá o original, em Gálatas. Eu estudei, eu vi, eu sei. Aí a tradução, para não chocar muito, em vez de colocar castrar, ele diz mutilar. Então Paulo, olha, vocês querem mesmo circuncidar, vocês querem se salvar pela circuncisão? Então se castre logo, vai, se castra. É isso. Nós precisamos, nesses últimos dias, saber para que viemos, se é que o Senhor Jesus nos escolheu. Ele escolheu você? Foi batalhar pela fé.
foi para batalhar pela fé. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Só que eu senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. É necessário. Eu também queria dar uma palavra de ânimo. Aliás, esta é uma palavra de ânimo. Deus vai abrir o mar, Deus vai dar vitória, o fogo vai se apagar, Deus fechou a boca do leão. Aliás, temos pregado isso aqui porque é um evangelho bíblico também. São palavras bíblicas. Agora eu quero animar você, porque se eu não animar você em defender a fé, quem vai defender? Quem vai se posicionar? Quem vai se colocar na brecha? É hora de nos posicionarmos. E quando eu falo nos posicionarmos, é você redarguir, é refutar aqueles que estão dentro da sua família, aqueles que estão dentro da congregação resistindo. E quando eu falo refutar, isso com amor, com graça, mas com poder, intrepidez, com autoridade do Espírito Santo de Deus. Com todo respeito, mas não negando 1 milímetro. Paulo disse, olha, eu não me submeti a vocês nem 1 hora, para que o evangelho não fosse distorcido. É isso que o apóstolo Paulo, ele diz. Ele fala justamente isso. Ele ia escrever uma coisa, mas acabou escrevendo outra. Eu pergunto a você, por que, pastor? Por que o pastor, em vez de abrir o programa, pregar, não é, a salvação, eu estou pregando sobre salvação. Sabe por quê? Porque se eu permitir que as pessoas sejam enganadas, elas vão para o inferno. Agora, se eu, pelo ensinamento da palavra de Deus, atentar, chacoalhar as pessoas, sacudir, levantar da inércia, do comodismo, elas vão atentar para o alto e para cima. Opa, não é que aquele pastor está falando a verdade? Não é? A falsa doutrina, às vezes ela vem com força, elas vêm de forma sorrateira, se infiltrando, e temos que ter muito cuidado. Aqui Judas ele enfoca a apostasia, quando as pessoas se afastam da verdade de Deus e abraçam falsos ensinos. Abraçam falsos ensinos. Estamos e temos que estar nos relacionando de maneira correta com a palavra de Deus. A Bíblia não pode ficar comprometida porque ela é a verdade, nos transmite os verdadeiros fatos a respeito de Jesus Cristo da salvação. A Bíblia foi inspirada por Deus e nunca deve ser manipulada ou ter suas palavras distorcidas. Quando isso acontece, ficamos confusos. Por causa da maioria. Portanto, aqui, Judas, antes de escrever sobre salvação, Judas percebeu que necessitava colocar novamente seus leitores na direção certa, relembrando-lhes as noções básicas de sua fé. Assim, o caminho da salvação se tornaria mais claro. A expressão aos santos refere-se a todos os cristãos em Jesus. E quando ele fala para defender a fé, ele está falando de salvação, porque não adianta falar de salvação com a palavra que não vem da Bíblia. Então essa palavra que não vem da Bíblia pode até falar de salvação, mas vai levar você para o inferno, e tome cuidado com isso. Hoje tem ateus pregando, cara de pau, são falsos pregando palavras lisonjeias. Muitos são ateus, estão torcendo os ensinamentos bíblicos, dizendo que é revelação. É mentira. Olhe para a vida, para as ações, e pega um versículo daqui e dali, muda para justificar a sua malignidade, a sua heresia. Olha, você, preste atenção no que eu vou dizer agora. Você tem um sumo pastor que é Jesus, ele já fez por você, já deu a vida por você, o sangue já foi derramado. Deus deu
pastores para as igrejas, orientadores, evangelistas. Mas Deus deu a você também responsabilidade. E você não pode fugir da sua responsabilidade. Em hipótese alguma. Tem pessoas que evitam meditar na palavra de Deus. É cansativo, não dá para mim. Eu quero dizer, se você se recusar a aprender a doutrina correta, bíblica, dos apóstolos de Jesus, você está sujeito aos falsos ensinos, você e sua família. Preste atenção, pai, preste atenção, mãe. Você, por amabilidade, coleguismo, por permanecer no social, permanecer no seu cargo, na sua função, você está cada vez mais se afundando na areia movediça da heresia que vai levar você para o inferno. E aqueles que estão seguindo a você, cuidado. Nós precisamos estar arraigados na verdade divina, a verdade bíblica. Devemos compreender as doutrinas básicas de nossa fé para podermos conhecer as falsas doutrinas e evitar que ensinos incorretos venham subverter a nossa fé e causar danos àqueles que estão a nos ouvir. Neste período aqui, Judas está prevenindo contra os falsos mestres, líderes que rejeitam o senhorio de Jesus, minam a fé dos outros e os levam à perdição. Esses líderes e qualquer um que os sigam serão castigados, diz a palavra do Senhor. Então, devemos defender firmemente a verdade cristã bíblica. Procure ter certeza de que você está evitando líderes e mestres que distorcem a palavra de Deus para servir a seus próprios interesses. O genuíno servo de Deus sempre segue o exemplo de Jesus em sua conduta e em suas palavras. E as pessoas hoje estão abandonando a Cristo. E aqui Judas também dá um alerta sobre isso. Temos que nos lembrar que Deus castiga todos que se rebelam contra Ele e ter muito cuidado para não nos afastarmos do nosso fiel compromisso com o Senhor Jesus. Aqueles que não procuram conhecer a verdade da palavra de Deus estão sujeitos à apostasia, abandono da fé bíblica, abandono da fé em Jesus. Os cristãos devem então se prevenir contra os falsos ensinos que os desviam da verdade ensinada pelos apóstolos, que está na palavra de Deus. Neste primeiro século, muitos estavam ensinando que os cristãos podiam fazer o que bem quisessem, sem temer o castigo de Deus. Eles tinham uma visão muito rasa da santidade, uma visão superficial da justiça de Deus, e Paulo, ele refutou esse mesmo tipo de falso ensino quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 1. Mesmo em nossos dias, alguns cristãos estão minimizando a gravidade do pecado, subestimando o pecado, acrescentando que a forma como vivem tem muito pouco a ver com a sua fé. Hoje roubar não é pecado, prostituir não é pecado, fornicação não é pecado, roubar energia do governo não é pecado, burlar leis não é pecado. Tomemos cuidado. Falar sobre salvação, mas é mais importante atentar vocês para lutar pela verdade. Vale a pena. Sabe por quê? A verdade é a única coisa que pode libertar as pessoas da escravidão ao pecado. A verdade é a única que pode libertar. João 8,32, conhecereis a verdade, Jesus é a sua palavra e ela vai libertar você. João 14, versículo 6 diz exatamente a mesma coisa. E foi isso que Paulo quis dizer ao escrever o Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, eu tenho que pregar o quê? A palavra, o Evangelho de Jesus. Estão distorcendo o Evangelho. A verdade. Lutar pelo Evangelho. Então quero dizer que é necessário para a salvação. Eu sei que você pode ter outros ministérios. Pastor, meu ministério é socorrer. Meu ministério é visitar. Meu ministério é fazer missões. Meu ministério é cantar. Meu ministério é tocar.
Não importa qual seja o seu ministério. Antes de todo o ministério, o serviço que você tem para Deus, o primeiro é você guardar e reter a fiel palavra, a verdade. Porque se você está sem a verdade, como é que você vai cumprir no ministério? Esse ministério então não vem do alto. Então primeiro retenha a verdade, fique com a verdade e cumpra o teu ministério. Paulo disse a Timóteo, toma conta de você mesmo e da verdade, porque você fazendo isso vai salvar a você e aqueles que ouvem a você. Como você vai cumprir o seu ministério se você não retém a verdade? Se você não toma conta da doutrina bíblica, da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Jesus, então o seu ministério é inócuo. Pode fazer até bem, matar a fome de alguém, confortar alguém emocionalmente, mas não vai gerar salvação, mas não vai gerar vida espiritual, mas não vai trazer filho espiritual. Vidas não serão geradas porque vidas são geradas pelo poder da palavra de Deus. Querido, Jesus, a verdade, ela é necessária para a salvação. É por isso que distorcem a verdade. O diabo distorce a verdade. Quando Deus falou no Éden, ele distorceu a verdade, a palavra que Deus falou com aquele casal lá. É por isso. Sabe por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão quem não há quem creram? Se não creram, como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E pregar o quê? O evangelho, pregar a verdade. As escrituras estão estabelecidas, são claras, claras, claras e claras. Não há esperança de salvação sem que ouçamos a verdade a respeito de Cristo e creamos nessa verdade. Perdão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Não há esperança de salvação sem que ouçamos a verdade a respeito de Jesus. E a verdade sem mistura. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E a pregação só existe uma: pregar a cruz, pregar a Jesus crucificado, o evangelho que está estabelecido na palavra de Deus. Portanto, não há salvação sem pregação do evangelho, sem se submeter ao senhorio da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é eterna. Aprove Deus salvar pela loucura da pregação. E tá muita gente doido aí. Quando a pessoa tá na igreja, quando ouve a pregação, quando não é crente, quando não tá pervertido, ou se converte ou sai correndo da igreja. Vê uma luz tão clara, porque a palavra é luz. Se você prega a luz, se a pessoa não quer, vai sair fora. Vai correr. Outros, por ainda não ter escutado, compreendido, vão receber a graça de Deus, porque vão ouvir, são tementes e vão permanecer. Querido irmão, irmã, não existe nada pior do que a falsa religião, do que a heresia. Você perceba o que disse aqui Judas. Olha, eu ia falar sobre a salvação, mas eu achei mais necessário dar uma palavra para que vocês defendam a fé. Você deixar de conhecer a Bíblia já é destrutivo, já é terrível. O povo é destruído, consumido, morto por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Só que a apostasia, o abandono que corrompe o evangelho é mais terrível, tenebroso do que todas as iniquidades. Sabe por quê? Porque ela oculta a verdade. Falou mentira se passando por verdade. É isso. Outra coisa que a gente precisa considerar. A religião, denominações tidas como evangélicas e tudo, quando elas são apóstatas, heréticas, elas são dinâmicas. São dinâmicas. Essa aqui é a nossa igreja dinâmica. O evangelho também é dinâmico.
Só que esses heréticos, os resultados produzidos são corrupção, iniquidade, inferno, tormento. Agora, a dinâmica bíblica da palavra de Deus, do Evangelho, traz conforto, paz, liberdade em Cristo Jesus e, sobre todas as coisas, traz a salvação. Os heréticos, os apóstolos, a religião falsa, ela traz, sabe o quê? Escravidão, falsa liberdade. Tome cuidado. Ensinar erros que corrompem o Evangelho como se fossem a verdade bíblica não é um pecado banal. É um pecado terrível que está acontecendo cada vez mais. Nas Escrituras, a apostasia é sempre retratada como um perigo. Os falsos mestres apóstolos que permanecem na igreja e estão subvertendo a fé verdadeira, a palavra de Deus, são sutis, não são inofensivos, não. Estão destilando veneno a todo tempo. A heresia sempre produz mais iniquidade, mais separação, escravidão. E quanto mais uma mentira se parece com a verdade, tanto mais demoníaco é o fruto que ela produz. Tem mentira que se parece com verdade. Se parece muito. Querido irmão, o mal produzido, preste atenção, o mal que é produzido pela falsa doutrina não é involuntário, não. E o resultado é inevitável. Sabe o que? Qual é o resultado? Transformar em libertinagem a graça do nosso Deus. É o versículo 4. O que está escrito? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. É o versículo número 4. Este é o alvo e ambição do apóstolo, transformar. Preste atenção na sua vida hoje, no que você está fazendo hoje. Volte às Escrituras. Volte às Escrituras. O apóstolo Pedro, ele fala a mesma linguagem. A mesma linguagem. Pedro, melhor dizendo, os escarnecedores são impulsionados por suas próprias paixões. 2 Pedro 3,3. Na verdade, Pedro disse que um dos objetivos de todo mestre apóstata é seduzir as pessoas e levá-las de volta à escravidão da imoralidade, da submissão, da escravidão, do terrorismo religioso, depois dela haverem conhecido a verdade do Evangelho. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-os liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. 2 Pedro 2, 18 e 19. Judas, assim como Judas, Pedro, Paulo, eles advertiram que os hereges surgiriam dentro das igrejas. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o senhorio de Jesus, que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, de 1 a 2. O que dirá de Paulo e João, que fizeram também advertências semelhantes a respeito do perigo dos apóstolos dentro da igreja? Atos capítulo 20, versículos 28 a 31, Paulo fala sobre isso.
2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 9, João 2, 18 a 19. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, versículo 15, os falsos. Querido, é muito importante o fato de que o Espírito Santo nos tenha dado tantas exortações para permanecermos constantemente em guardas. Os falsos mestres são abundantes, estão fazendo uma imitação errônea da verdade, a qual é uma ameaça grave para os cristãos. Foi lá, tem sido ao longo da história e tem sido mais do que nunca nos dias de hoje. Agora, não me imagine que Deus se deixe enganar ou que seus planos sejam realmente frustrados pelas sutilezas dos malignos, dos falsos mestres e mentirosos. Considere as implicações de todas as diferenças advertidas e proferidas na palavra de Deus, as quais afirmam que os falsos mestres surgirão dentro da igreja. Pastor, dentro da igreja. Jesus disse: estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Marcos 13, 23. São advertências. Só que eu quero dizer que esses falsos, eles não podem, não podem frustrar a soberania, o poderio, a majestade de Deus. Deus é absoluto, é soberano. Essa é a principal verdade que Judas está enfatizando para nós. Mas você tem que se esforçar. Você tem que levantar da cadeira, levanta da cama, levanta a cabeça, ergue os olhos. Haverá juízo para eles. O que nós temos que fazer é tirar das garras desses falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores. Tirar das garras deles aqueles que estão ingenuamente lá, pensando que vão para um lugar bom, um lugar de descanso, mas vão para um lugar de tormento, se não forem alertados, se os olhos não forem abertos. Então Judas está dizendo que, em primeiro lugar, que a condenação final de Deus contra os falsos mestres é inevitável. A apostasia dos últimos dias os caracteriza como homens que estão além de qualquer esperança de redenção. Sabia disso? Estão além de qualquer esperança de redenção. Está em Filipenses 3,18, Hebreus 6,4, Hebreus 10, 26 e 27, 2 Pedro 2, 20, Mateus 12, 31 e 32, 1 João 5, 16. Portanto, Deus adota uma atitude severa, justa contra eles e contra os seus seguidores. Mas eu não sabia. Então, fique sabendo agora. Não existe propósito em tentar persuadir esses falsos. Não existe propósito. Exortar ou tirá-los de suas próprias heresias. O que nós temos que fazer, sabe o que é? É procurar resgatar suas vítimas de um destino que eles já estão condenados. Não, vamos ler. Ah, pastor, você está... Estou profetizando? Não, estou profetizando porque eu estou lendo a Bíblia. Lê o versículo 22 e 23 de Judas. Vamos ler. Temos que procurar resgatar as vítimas desses endemoniados. Judas 22 e 23. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Judas 22 e 23. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem os outros, tirando-os do fogo. E para com os outros, mostrem misericórdia, com medo, temor, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos, pelo pecado, carnalidade, lascívia, imoralidade, homossexualismo, fornicação, adultério. Salve eles. E que nós estamos tentando aqui, não por nós, mas pela graça de Deus. Esses falsos são pessoas que conheceram a verdade, mas só que rejeitaram. E por rejeitarem a verdade, eles se enquadram em 2 Tessalonicenses 2,11. Deus enviou a operação do erro.
Ah, Jesus. Deus decretou a condenação deles como parte do plano dele. O fim deles foi determinado. Nós encontramos na palavra de Deus versículos que dizem que esses apóstatas que já conheceram, não quiseram, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Fique atento. Fique atento. Nós vamos continuar falando sobre essa carta de Judas. Vamos continuar falando sobre a defesa do Evangelho. Viver o Evangelho. Sabe por quê? Versículo 22 a 23. E também Atos, capítulo 26, versículo 18. Nós fomos chamados para graça, para luz, para proclamar esta luz, para abrir os olhos de muitos, para tirar as pessoas do inferno. As pessoas do inferno não é aquelas que estão no mundo, no carnaval, se prostituindo, também é. Mas tirar do inferno as pessoas que estão numa religião falsa, que prega algo que não seja a palavra de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem de misericórdia de nós. Judas, ele afirma aqui nesse pequeno relato dele a mesma coisa que outros apóstolos, que outros cheios do Espírito Santo também afirmaram. 1 Pedro 2,8, os falsos mestres foram postos por Deus para condenação, versículo 8. 2 Pedro 2,8, vamos ver. Segunda carta de Pedro 2,8. É isso mesmo, é primeira ou segunda? 2 Pedro 2,8. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos, justa com alguns. 2 Pedro, perdão. 1 Pedro, perdão, 2,8. Está escrito assim. 1 Pedro 2, versículo 8. E uma pedra de tropeço e a rocha de escândalo tropeçam porque são desobedientes à verdade, à palavra, para o que também foram destinados. É o versículo 8. O que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer isso? Eu tenho que dizer 1 Pedro 2,8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esta é a pedra que essas pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair, Jesus. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Por isso que elas vão tropeçar. A vontade de Deus para elas, qual é? A salvação. É a salvação. E é isso que está escrito aqui. É isso que está escrito. Os falsos mestres foram postos por Deus para a condenação. Para eles o juízo já está determinado. E estão aí, fazendo mais e mais adeptos, seguidores. O que está dizendo aqui? A condenação desses falsos mestres está operando. Sua destruição final é uma certeza ordenada pelo próprio Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos lutar até o fim. Senhor Deus, no nome de Jesus que aqui estamos, queremos te agradecer pela fé que uma vez nos foi dada. Sabemos que existem irmãos honestíssimos, estão lutando, mas precisam lutar com os olhos e com as armas espirituais, sensibilidade na audição para ouvir a tua voz e tirar muitos que estão nas garras dos falsos, das heresias, da falsa doutrina. Meu Deus, como fazer isso? Só com a proclamação do Evangelho, com o poder do Espírito Santo de Deus. Liberta vidas da escravidão, da religião, escravidão da falsa religião. Liberta famílias, liberta casais. Tira, Senhor, tira, e que eles possam voltar ao Evangelho. O Evangelho que salva,
O Evangelho que traz paz, o Evangelho que traz alegria. Alegria de estar na tua presença e a certeza que vamos morar no céu.